Estamos de volta com o Alerj Debate, falando sobre a investigação da venda de carteiras de estudantes falsas no estado do Rio de Janeiro. Bom, deputado, o senhor citou a vice-presidente da comissão, que é a deputada Miriam Rios. Em um dos depoimentos, ela fala que foi comprar ingresso para os 2 filhos, que são estudantes, e foi pedido à deputada um outro documento que comprovasse o pagamento da mensalidade ou então a data daquela carteirinha, porque na carteirinha não tinha foto, não tinha a data correta, alguma informação que não batia. Parece que isso é ilegal. Você apresentando só a carteira de estudante, você tem o acesso ao ingresso. A lei diz que você só precisa apresentar o seu documento de estudante. Algumas casas de espetáculo, casas de cinema, estavam exigindo um comprovante de pagamento de mensalidades. Isso foi investigado, né, a promotoria pública, através do Dr. Rodrigo Terra, fez um termo de ajuste de conduta com a sociedade e os exibidores, e eles se comprometeram a deixar de exigir esse documento. Isso é o que está valendo agora. Qualquer denúncia que tiver que ser feita em cima dessa exigência de documentos pode ser feita, inclusive, pelo Alô Alerj, que está recebendo as denúncias da má utilização das carteiras estudantis. Então, com certeza, isso é um documento que não precisa ser exigido, apenas a carteira de estudante. Infelizmente, a carteira hoje não tem um padrão, né, em comum para todas as entidades de ensino. Muitas não têm data, né? Você muitas não têm data de validade. Estuda. Exatamente. Então, uma dos caminhos que o relatório final pode chegar, que é o da unificação do documento. Então, nesse caso da deputada Miriam Rios, fica comprovado que você fica com dificuldade. Como é que você pode imaginar uma casa de espetáculo do interior do estado saber qual é o modelo de carteira do Colégio Santo Inácio, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou de outros colégios aqui do Rio? Então, é muito difícil o exibidor poder comprovar se aquela carteira é real ou não. Da mesma maneira que como é que um cinema aqui da capital pode saber que um documento do Medianeira, por exemplo, uma escola de Barra do Piraí, é aquele documento ou não é. Então qualquer um hoje pode entrar na internet, pegar uma logomarca, quem sabe até inventar uma escola e utilizar isso nas salas de cinema, nos espetáculos teatrais, né? Então fica muito difícil você controlar tudo isso. Então passa por aí, que eu acho que é a opinião única de todos os depoimentos que nós tomamos até agora, que tem que se ter um controle melhor na emissão das carteiras estudantis. Isso aí é ponto básico do nosso relatório. O senhor fala desses depoimentos que foram prestados à CPI, que foi instalada em março, né, já são 4 meses de CPI. O que o senhor destaca de mais importante que o senhor conseguiu apurar durante esses meses? Nós iniciamos ouvindo o Dr. Rodrigo Terra, que já tinha feito esse termo de ajuste de conduta em cima dessa questão das carteiras estudantis. Depois ouvimos o Dr. Robson Silva, que nos colaborou por causa das investigações das emissões de carteiras falsas, né, das fraudes nas emissões. Já podemos estar recebendo entidades de produtores de artísticos, de exibidores de cinema, de teatro e também a classe artística. Então, estamos encerrando essa fase de ouvir a parte interessada que diz da questão da exibição do espetáculo, do cinema. E o nosso próximo passo agora, após o recesso, é ouvir os estudantes, que para trazer também essa informação do que isso vem afetando a eles e para a gente também poder estar mostrando a eles que eles não estão utilizando, na verdade, a meia entrada. Eles estão pagando uma entrada inteira. E o cidadão que não usa desse subterfúgio está, sim, pagando o dobro de uma entrada. Isso está limitando o acesso da população aos eventos culturais e esportivos no estado do Rio. Então vai precisar ser feita essa conversa com os estudantes para que, sim, lá no final, como foi dito, na audiência pública da CPI, que vai ter o debate entre todos os atores interessados nesse caso, para que a gente possa chegar à conclusão do nosso relatório final. E qual a importância da participação desses estudantes, já que eles deveriam estar sendo beneficiados por uma meia entrada, que na verdade eles acabam pagando uma entrada inteira, e eles ajudarem, a CPI ajudarem as autoridades a combater o uso dos documentos falsos? Sim, eu vejo como fundamental. Eles são certamente os maiores interessados no sucesso desse mecanismo de controle e dessa obtenção de redução dos preços. Vejo importante frisar também que essa não é uma CPI que espere contra as instituições de ensino, as federações estudantis, as uniões estudantis. Pelo contrário, nós queremos preservá-las. Por quê? Hoje acontece muito um simples cidadão que talvez nem seja membro dessa organização, de uma fundação de estudantes, talvez de um diretório acadêmico de uma universidade, basta um simples conhecimento de informática e um equipamento simplificado, uma impressora, e ele pode comercializar sem nenhum tipo de responsabilidade essas carteiras. Então é importante deixar claro para os estudantes que nós, em momento algum, quando propomos a CPI mecanismos de controle, era confrontando com os interesses dos estudantes ou dessas instituições, mas sim resguardando a eles esse direito que nós vimos, a partir das investigações, sobretudo da Polícia Civil,
muitos cidadãos comuns que usavam o nome de uma instituição e vendiam aquela carteira sem nenhum vínculo com a instituição que estava sendo utilizada. Isso hoje é muito simples pela informática. Então a participação dos estudantes, a vinda deles aqui, coroa todo o trabalho de diálogo e de aproximação que essa CPI tem feito. Eu vejo com muita alegria, inclusive, estamos sendo constantemente procurados por estudantes, eu recebo nas minhas redes sociais, no meu e-mail, por semana, um número grande de estudantes que se manifestam com admiração e com muita esperança no resultado dessa CPI. Então é frisar que a vinda deles aqui é para engrandecer e porque nós queremos mostrar para todos os outros envolvidos que não solucionando a questão dos preços e não solucionando o direito para quem de fato tem direito, nada mais poderá ser visto como positivo. O ponto de partida para a solução desse problema é atender aos estudantes. Agora, existe também uma proposta, você vê em vários blogs, as pessoas discutindo a possibilidade de que esse direito seja concedido a estudantes até de 24 anos, que seria uma idade base para essa lei. E que após isso a pessoa já teria um emprego, já teria condições de pagar, falam inclusive de alunos de MBA que pagam bem caro para fazer o curso e poderiam arcar com a despesa daquele ingresso. Isso é uma proposta possível? Análise dos senhores. Ficará a cargo do relator ao finalizar o relatório da CPI. O meu ponto de vista e o que eu venho defendendo e vejo sempre com bons olhos dos meus pares no trabalho da CPI é que a regulamentação etária pode sim representar um grande avanço. Nós entendemos, e a classe empresarial declarou isso, de que é a única situação de benefício onde o Estado não entra com nenhuma contrapartida. Né? Questão do passe livre, mas o Estado subsidia uma parcela desse impacto aos empresários. Qualquer outro benefício dado do Estado para a população, o Estado entra com uma contrapartida. A meia entrada foi desenvolvida de uma forma diferente, exatamente porque ela visava atender aqueles que não têm fonte de renda. O que depois de um tempo se tornou uma coisa mais ampla. Estudante é estudante? Não, nós precisamos segmentar quais estudantes de fato necessitam desse direito. Afinal, o empresário não pode ser obrigado a custear o acesso de alguém que teria condições de custear. E eu vejo com maus olhos essa questão. Eu acho que o estudante que não tem necessidade e utiliza esse direito, ele está tirando a oportunidade daquela parcela da população que de fato necessita de obter o benefício. Então, a regulamentação etária é sim uma sugestão que foi dada, que já foi debatida e que eu tento assimilar como uma das propostas que a CPI pode fazer, mas sempre submetendo ao relatório essa questão. A limitação etária foi discutido, foi uma sugestão dada pelo Dr. Rodrigo Terra, e o que a gente acredita é o seguinte: não adianta também ter a regulamentação, a limitação etária, se não tiver um mecanismo de controle. Porque a pessoa também pode falsificar um documento de identidade. Né? Então, a pessoa que hoje falsifica uma carteira estudantil pode muito bem falsificar uma identidade e apresentar em conjunto. Então, nós precisamos de um mecanismo sério de controle, provar isso. Isso foi levantado, a questão etária. Eu também não sou totalmente favorável a isso. Precisamos escutar ainda os estudantes, que com certeza vão poder contribuir e defender o sim ou não de utilizar o controle etário. Então, é muito precipitado a gente chegar a uma conclusão agora. Precisamos também ouvir mais algumas classes, inclusive principalmente os estudantes, para que eles possam estar passando o seu ponto de vista sobre isso. Agora, quando a gente fala de meia entrada, a gente lembra sempre de grandes shows, que os ingressos acabam dobrando. Pensa muito na cidade do Rio de Janeiro, que recebe esses eventos. O senhor é de uma cidade do interior, que é Piraí, sim, e que a população já tem dificuldade de ter acesso a salas de cinema, teatro, porque é uma oferta reduzida. Com essa questão da meia entrada, acaba que os empresários não investem nessas cidades, né? A situação dessas pessoas ainda piora. É verdade, porque ele não consegue se planejar. No interior a gente tem muita dificuldade, né, em salas de cinema, em teatros que possam estar apresentando espetáculos. E com certeza a questão do aumento da utilização da meia entrada dificulta ainda mais. Não só na ampliação para novas salas de cinema, salas de espetáculo, mas também com o fechamento de muitas. O empresário do interior tem essa dificuldade, o público-alvo dele é menor do que aqui na capital, na região metropolitana, e ele tem com certeza essa dificuldade. Então a população do interior fica cada vez mais distante da cultura que hoje é oferecida aqui na capital. Então a gente também está levando isso em consideração, toda vez o presidente pontua isso, que não é só discutir a questão na capital, na região metropolitana, mas todo o estado do Rio de Janeiro.
E para isso a gente precisa considerar as salas de exibição no interior, que passam por muitas dificuldades, são lutadores que estão hoje mantendo elas abertas e que cada vez mais, com a utilização da meia entrada com as carteiras falsas, eles estão sendo prejudicados e estão fechando as suas salas, prejudicando a população do interior. O senhor fala de salas de cinema, até peças de teatro, que muitas vezes a turnê não passa por essas cidades, porque já é um público reduzido e o número de meia entrada também inviabiliza o espetáculo, né? É verdade, a meia entrada inviabiliza e, na verdade, alguns estão utilizando daquele subterfúgio que a gente falou, de estar mascarando o ingresso, está ficando caro, e quem está ficando de fora é o cidadão de bem, que não está falsificando a carteira estudantil falsa. Então é uma injustiça que a gente com certeza vai estar sugerindo uma solução para corrigir isso no nosso relatório final. Bom, a gente está chegando ao fim do debate, eu vou deixar o número aqui do Alô Alerj, para as pessoas poderem fazer as denúncias, tirarem dúvidas, que é o 0800 022 0008, funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite. Que tipo de denúncias as pessoas podem fazer nesse 0800? Olha, essa foi uma linha criada pela mesa diretora da casa, usando a estrutura do Alô Alerj, que a gente tem tido um resultado fantástico de retorno da população. Denúncia de preços abusivos, onde a gente possa identificar algum indício de preço mascarado para burlar a questão da meia entrada. Instituições que emitem a carteira, mas que não deveriam, como você mencionou, a questão dos cursos de inglês, cursos de informática, cursos pré-vestibular, denúncias em relação a um crime muito comum no Brasil e que, em relação a esses grandes eventos, a gente tem tido sempre a presença deles, que são os cambistas, uma presença comum nos eventos do Rio de Janeiro, que nós também precisamos combater. Como que o estudante não consegue na bilheteria comprar a meia entrada, mas o cambista tem para vender? Existe alguma forma que esse cambista... Tudo isso pode ser denunciado. Tudo isso deve ser denunciado, colaborará muito com o trabalho da comissão e é o que vai permitir com que a população também participe. A gente considera a população do nosso estado como um 6º membro dessa CPI, porque a participação é fundamental, a todos os dias nas ruas. Quanto mais a CPI avança, mais nós convivemos com o desejo de opinar dos nossos cidadãos. E a gente espera que o Alô Alerj seja utilizado para isso. Bom, eu vou deixar também o site aqui da Alerj, que tem um link no site para as pessoas também participarem da CPI, que é o www.alerj.rj.gov.br. E mais uma vez o número do Alô Alerj, que é 0800 022 0008. Sua participação é muito importante para ajudar a combater essa fraude. Você pode assistir mais uma vez o nosso debate no site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.